A história da rainha Esther. Esther era uma jovem judia que se casou com o rei Assuero da Pérsia e, graças à sua posição como rainha, conseguiu salvar o povo judeu do extermínio. Encontramos a história de Esther no Antigo Testamento da Bíblia, no livro que leva o seu nome. Esther, também conhecida como Hadassa, era uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mordecai, depois de perder seus pais. Ela vivia no Império Persa sob o reinado do rei Assuero ou Xerxes. A história de como ela se tornou rainha começa com a destituição da rainha Vasti, ou melhor, começa com uma grande festa. É assim que o livro de Esther inicia, um grande banquete oferecido pelo rei Assuero para todos os príncipes, governadores e outras pessoas importantes do seu vasto reino. Naquela época, o Império Persa era gigantesco e a influência de Assuero atingiu muitos países. Durante a festa, que durou muitos dias, o rei pediu à sua esposa, Vasti, que aparecesse diante de todos com sua coroa e mostrasse sua beleza, mas ela recusou. Isso deixou o rei furioso e humilhado diante de todos os convidados. Assuero temia que a desobediência da rainha influenciasse outras mulheres a desrespeitarem seus maridos em todo o império. Quando a rainha Vasti foi destituída, o rei Assuero procurou uma nova rainha e Esther, moça judia, extremamente bela, foi selecionada para receber um tratamento especial no palácio, antes do rei escolher sua nova rainha. Pela graça e providência de Deus, Esther foi escolhida, por sua beleza e carisma. Porém, Mordecai, que era primo e cuidador dela, aconselhou Esther a não revelar sua origem judaica. Enquanto isso, Amã, um alto oficial do rei, ficou furioso quando Mordecai se recusou a ajoelhar-se diante dele. Ele era extremamente arrogante e orgulhoso. Por vingança, Amã tramou um plano para exterminar não somente Mordecai, mas a todos os judeus no Império Persa e conseguiu que o rei assinasse um decreto para isso. Ao saber do plano, Mordecai pediu a ajuda de Esther. Era preciso pedir a intervenção do rei nesse assunto e, arriscando sua própria vida, Esther se apresentou ao rei Assuero, sem ser convocada, o que poderia ter resultado em sua morte. Ela convidou o rei Amã para banquetes e, durante o segundo jantar, ela revelou sua identidade judaica e expôs o plano maligno de Amã ao rei. O rei Assuero, furioso com Amã, ordenou que ele fosse enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. O decreto maligno de Amã não pode ser revertido, mas o rei permitiu que os judeus se defendessem de todos que tentassem lhes fazer mal. Os judeus se organizaram e conseguiram derrotar seus inimigos. A história termina com a celebração da festa de Purim, que comemora a salvação dos judeus e a mudança de seu destino, no propósito gracioso de Deus. Esther e Mordecai são lembrados por sua coragem e fé, que contribuíram para a preservação e bênção de seu povo. Como Esther foi escolhida e se tornou rainha. Depois que Vasti foi destituída, o rei Assuero decidiu procurar uma nova rainha. Foi feita uma convocação para todas as moças virgens, mais bonitas de cada província. Elas participariam de uma espécie de concurso de beleza, passando por um processo de preparação no palácio. Antes de se apresentarem ao rei, durante um ano, as moças receberiam tratamentos especiais de beleza, e aquela que mais lhe agradasse se tornaria rainha, no lugar de Vasti. Esther era uma daquelas jovens levadas para o Palácio Real. Ela era belíssima e, pela graça de Deus, Esther foi favorecida. Quando chegou a sua vez de comparecer diante do rei, ela estava preparada. O rei se apaixonou por Esther e a escolheu como rainha de todo o Império Persa. O primo de Esther, Mardoqueu, costuma ir à porta do rei saber notícias da sua prima. Tal como ele lhe havia aconselhado, Esther não contou a ninguém que era judia. Certo dia, estando sentado, nas proximidades, Mardoqueu ouviu dois eunucos conspirando contra o rei Assuero e informou Esther, que alertou o rei. Os traidores foram punidos, e a história registrada nas crônicas do rei. O que Deus fez na vida de Esther? Deus cuidou de Esther,
guiou seus passos e usou a vida como instrumento dele para salvar o povo judeu do extermínio. Esther 4:14. Órfã e criada por Mordecai, Deus a elevou à posição de rainha da Pérsia, demonstrando seu poder em transformar vidas. Mesmo em silêncio, Deus conduziu cada detalhe, desde a escolha de Esther pelo rei até a coragem que ela teve ao se apresentar diante dele para interceder por seu povo. Esther 5:1-2. A história de Esther mostra que Deus prepara e posiciona pessoas em lugares estratégicos para cumprir seus propósitos. Assim como Esther, Deus transforma nossas vidas para que sejamos luz e instrumentos de salvação para outros. Esther intercede pelos judeus. Certo homem, chamado Amã, foi engrandecido pelo rei Assuero. Ele era ambicioso e arrogante, exigia que todos se ajoelhassem e se prostrassem diante dele, mas Mardoqueu recusou, irritando Amã. Furioso, ele buscou informações sobre Mordecai. Para Amã, não era suficiente matar somente Mordecai, como também todo o seu povo. O plano malicioso de exterminar todos os judeus acabou ganhando a aprovação do rei. Assuero não sabia que sua esposa Esther era judia. Com o decreto assinado e publicado, o extermínio dos judeus já tinha data marcada. Mardoqueu e outros judeus, de luto, lamentaram profundamente. Ele informou a Esther sobre o terrível plano de Amã e pediu que ela intercedesse junto ao rei por todos de seu povo. Esther jejuou e, arriscando sua vida, apareceu diante do rei, sem ser chamada. Ela convidou Amã para banquetes. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas o rei, ao lembrar-se dos méritos de Mardoqueu, ordenou que ele fosse honrado. No segundo banquete, Esther revelou todo o plano de Amã. Ela pedia para o rei salvar o seu povo. O rei, furioso, mandou enforcar Amã na mesma forca que ele destinara a Mardoqueu. Porém, o edito contra os judeus já tinha sido assinado, não poderia ser revogado. Contudo, o rei também concedeu aos judeus permissão para se defenderem dos seus inimigos. No dia determinado, os judeus se prepararam e atacaram seus inimigos. Eles resistiram e defenderam as suas vidas contra todos que lhes intentassem fazer mal. 2 dias depois, em todas as províncias, havia alegria e festa no meio dos judeus. A rainha Esther e Mordecai escreveram cartas instituindo estes dias como a celebração de Purim em todas as cidades. Até hoje, os judeus comemoram o Purim em memória do jejum e da lamentação pelas ameaças sofridas, mas também em louvor a Deus pelo livramento contra os inimigos e pela salvação do povo. Mardoqueu se tornou o segundo em poder na Pérsia e Esther permaneceu como rainha, ao lado de Assuero no grande império. Como era a rainha Esther fisicamente? A Bíblia descreve a rainha Esther como uma mulher muito bonita fisicamente. Em Esther 2:7, diz que ela era formosa de semblante e formosa à vista, ou seja, tinha um rosto bonito e aparência agradável. Sua beleza chamou a atenção de todos, inclusive do rei Assuero, que a escolheu como rainha entre muitas jovens. Esther 2:17. Embora a Bíblia não traga detalhes específicos sobre seus traços físicos, fica claro que Esther se destacava por sua aparência encantadora. No entanto, além da beleza exterior, Esther também possuía sabedoria e coragem, qualidades que a tornaram uma grande mulher usada por Deus. Como a rainha Esther morreu, a Bíblia não relata como ou quando a rainha Esther morreu. O livro de Esther termina com o povo judeu sendo salvo e Mordecai se tornando uma pessoa importante. Esther 10:3, mas não menciona os últimos dias de Esther, nem detalhes sobre sua morte. Tudo o que se sabe sobre a vida de Esther após esses eventos vem de tradições ou escritos sem confirmação nas escrituras. O foco bíblico está em sua coragem, fé e obediência a Deus, que a usou para um propósito grandioso. O que podemos aprender com a história de Esther? 1. Deus guia o nosso presente pensando no futuro. Deus dirigiu a vida de Esther, levando-a a ser rainha, e por isso ela conseguiu ajudar o seu povo no momento certo. Deus sabia o que aconteceria e a preparou para ser uma ajuda e uma bênção para o povo de Israel. 2.
A força da humildade e da sabedoria, Esther passou por lutas e sofrimentos, perdendo os pais, ainda jovem. Mas ainda assim ela manteve-se sob os cuidados e autoridade de seu tutor. Ela seguiu o conselho de Mordecai, como se de um pai fosse, para não revelar sua origem judaica inicialmente. Provavelmente Esther também aceitou as instruções de Hegai, mostrando humildade e sabedoria. 3. Ter coragem e fé diante dos desafios. Devemos ser corajosos diante das oportunidades que nos foram apresentadas. Embora o risco fosse grande para Esther, ela buscou a direção e a força de Deus e fez o que tinha que fazer para o bem de seu povo. 4. O poder da oração e do jejum na intercessão. Esther jejuou e buscou a Deus para obter graça e solução para os seus problemas. Por vezes, nos esquecemos que a oração de um justo tem muita eficácia. A humildade e quebrantamento que o jejum nos remete faz-nos focar em Deus na nossa consagração. Deus é bom, ouve e atende orações, consoante a sua boa vontade. Deus recompensou a bravura e intercessão de Esther. 5. O valor do amor sacrificial. Fazer a coisa certa pode custar caro, ou ser um grande sacrifício, mas tem uma recompensa. Esther poderia ter sido indiferente ao sofrimento do seu povo, mas colocou a sua própria vida em risco para preservá-los. Sua atitude faz-nos lembrar da atitude de Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, que se ofereceu em sacrifício para salvar-nos da condenação eterna. Para ajudar seu povo, Esther arriscou a própria vida. Porém, no final ela conseguiu salvá-los do extermínio. Se esse vídeo te inspirou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!